É com profundo pesar que a família anuncia o falecimento de Alessandro Zanardi, ocorrido repentinamente na noite de ontem, 1º de maio. Alex faleceu em paz, cercado pelo amor de sua família e amigos. A família agradece de coração a todos que estão demonstrando apoio neste momento e pede que sua dor e privacidade sejam respeitadas durante este período de luto. Detalhes sobre o funeral serão anunciados no momento certo. Esse foi o comunicado da família do ex-piloto Alessandro Zanardi para informar o seu falecimento no dia de ontem, aos 59 anos. Não foi informado a causa da morte, mas, pelo que foi dito, morreu repentinamente. O Zanardi, que foi um ex-piloto de Fórmula 1, Fórmula Indy e com uma história impressionante. Eu lembro do Zanardi, eu lembro dele muito na Lotus em 94, embora ele tenha iniciado na Fórmula 1 em 91 na Jordan, passou pela Minardi, algumas corridas na Minardi em 92, aí pela Lotus em 93 e 94, mas eu lembro mais do Zanardi na Lotus de 94, foi inclusive o último ano da equipe Lotus. Lembro então que ele saiu, depois foi correr na Fórmula Indy, e eu tenho uma lembrança muito assim do Zanardi ali em 97, 98, que ele corria num carro totalmente vermelho, e ele era meio que o dominador da Fórmula Indy, assim, acho que foi em 98, né, que ele foi campeão, e ele era o cara dominador, assim. Eu lembro que a Fórmula Indy eu não acompanhava tanto quanto eu acompanhava já a Fórmula 1 naquela época, né, em 98 eu tinha 15 anos, mas passava as corridas no SBT, e eu lembro que, cara, ele sempre ganhava, ele era o cara ali que era praticamente imbatível naquela temporada, e me lembro exatamente de quando foi anunciado que ele retornaria à Fórmula 1 para pilotar a Williams na temporada de 99, assim, ele voltou à Fórmula 1 com status, né, de grande estrela, e infelizmente ele não foi bem na Williams, ele teve alguns erros, teve muitas quebras, e marcou ali apenas, acho que nem chegou a marcar ponto, né? Não marcou ponto, né? Enquanto, por exemplo, o companheiro dele, o Ralf Schumacher, marcou acho que mais de 30 pontos ali, foi para o pódio algumas vezes. Realmente não deu certo esse retorno do Zanardi na Fórmula 1, então ele voltou para a Fórmula Indy, e aí eu lembro do dia, né, do acidente dele, porque e aqui eu posso estar falando besteira, mas tô falando efetivamente das coisas que eu lembro, né? E talvez, né, isso já faz 25 anos atrás, então talvez eu possa estar cometendo alguns equívocos aqui, mas é o que eu lembro, eu lembro do acidente dele, se eu não me engano foi no mesmo final de semana do GP da Itália de 2001, que foi o GP, a primeira corrida de Fórmula 1 após os atentados da Torre Gêmeas, de 11 de setembro. E eu lembro então que já estava nesse clima, já teve os atentados ali, que foi numa terça-feira, e aí no sábado teve o acidente do Zanardi, e aí domingo teve a corrida do GP da Itália, que eu lembro que é uma corrida assim que, obviamente o clima estava muito pesado, até o Schumacher tinha pedido para que o pessoal tomasse cuidado na largada, porque ele estava com um pressentimento ruim e tal. Enfim, foi inclusive a primeira vitória do Montoya na Fórmula 1. E cara, e se eu não me engano, agora eu não sei, mas se eu não me engano também foi no mesmo final de semana que morreu o Alboreto, cara. Isso aqui eu vou até procurar, mas se eu não me engano, também foi nesse. Deixa eu ver aqui, o Alboreto. Não, o Alboreto morreu antes, não, então esquece que eu falei. Então não foi, o Alboreto morreu em abril de 2001. Mas enfim, e aí ele teve esse acidente terrível, cara, terrível, perdeu as duas pernas, enfim, por milagre, né, que ele salvou, porque se você olhar as imagens do acidente, você vê fotos do acidente, assim, que são fortíssimas. Cara, como é que esse cara sobreviveu, né? O tanto de sangue que esse cara perdeu, e ele sobreviveu, e aí ele se reencontrou, né, como atleta paralímpico, né, fazendo ali paraciclismo, usando, né, a força dos braços, e cara, ele foi muito bem sucedido, né? Ganhou, acho que se não me engano, 4 medalhas de ouro nos
nas Olimpíadas de Londres, não sei se foi 4, enfim, eu sei que ele ganhou 4 medalhas de ouro, ele disputou as Olimpíadas de Londres 2012 e do Rio 2016, ganhou 4 medalhas de ouro e 2 de prata nessas 2 Olimpíadas. Então, assim, uma volta, né, cara, uma história, né, de superação assim impressionante, né, o cara que podia simplesmente ficar reclamando da vida, né, reclamando do seu destino, né, de ter, poxa, perdido as 2 pernas e não ter mais condições, né, de executar a sua profissão, executar aquilo que ele sempre fez a vida inteira, que ele sempre amou, que foi pilotar, que foi ser um piloto de automobilismo, embora ele tenha até voltado, né, a pilotar carro. E aí o cara se reencontrou, começou do zero, um novo esporte, e conseguiu ser campeão naquele novo esporte que ele começou, né? Então é aquela coisa, nunca é tarde, né, pra gente recomeçar, pra gente começar uma nova algo e ser bem sucedido, né? O Zanardi, até depois disso, ele sofreu um novo acidente de ciclismo, acho que foi em 2021 ou 2022, que também ele ficou mal, ficou uns tempos no hospital, e infelizmente, né, acabou falecendo, né, no dia de ontem, aos 59 anos, muito novo ainda. Enfim, notícia triste, né? No 1º de maio, né, que já é um dia triste, né, para o automobilismo, e agora vamos ter mais um piloto aí para a gente lembrar sempre, todo dia 1º de maio. Então, só queria gravar aqui, pensei em fazer só um post, né, do Zanardi. Falei, não, cara, esse cara merece um vídeo aqui comentando sobre ele, um cara que realmente inspirou muita gente, é um exemplo aí de superação, e tenho certeza que jamais será esquecido, vai ser sempre lembrado como um grande piloto que foi, e como um grande exemplo, né, de superação, um grande atleta, um grande ser humano. Então, descanse em paz, Alex Zanardi. Enfim, que você com certeza está agora num lugar muito melhor do que nós, e seu legado jamais será esquecido. Valeu, obrigado e tchau.